Fala moçada, tudo bem? Salve pra família. E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de literatura. Eu queria dizer que eu vou fazer de tudo para essa aula ser o mais breve possível, porque eu não quero sobrecarregar vocês. Eu sei que tem gente que tem muita coisa e tal, e eu quero que vocês peguem o essencial e não fiquem perdendo muito tempo. Por favor, façam as listas de exercício, elas são quase mais importantes que a própria aula, então não deixem de fazer, tá? É muito importante fazer a lista de exercício. E é isso, moçada, é nóis, tamo junto, vamos nessa. Bem, eu vou falar da reação ao romantismo e como a arte romântica perdeu espaço e o realismo ganhou espaço no lugar dela. Bem, já no final do romantismo, com Vitor Hugo e aqui no Brasil com Castro Alves, a gente percebeu que as temáticas sociais, como a gente consegue ver nessa capa aqui do livro do Vitor Hugo sobre Les Miserables, começaram a tomar um grande espaço e se tornar muito importantes. O próprio Castro Alves, que tinha como os principais assuntos o abolicionismo e o republicanismo, né? E, e esses autores eles deram alguns passos na direção do realismo. Por quê? Porque eles deixaram de ter temas nacionalistas para começar a discutir temas sociais. Além disso, eles deixaram de fazer um ufanismo, um louvor à pátria para começar a ser engajados politicamente, para ter crítica. Eles deixaram de fazer idealizações para serem críticos, para conseguirem ter uma visão de alterar a sociedade. E eles usaram menos de fugas e escapismos porque eles estavam mais afim de enfrentar o problema do que de procurar um passado glorioso. Na França, que é onde nasceu também o realismo, eles foram muito influenciados por Victor Hugo e Balzac. Balzac foi um autor francês, romântico também, mas muito crítico e que influenciou muitas artes e muito a sociologia também. O próprio Karl Marx se dizia leitor de Balzac. Bem, mas vamos lá. A gente tem que entender qual é a diferença da essência do romantismo e da essência do realismo. Aqui tem um quadro famosíssimo do romantismo, que é A Liberdade Guiando o Povo, e aqui tem um dos primeiros quadros realistas, que chama Quebradores de Pedra, de Gustave Courbet. Bem, vamos fazer as comparações mais importantes entre esses dois quadros. Primeiro, apesar dessa imagem não estar tão boa, é característico dos dois serem muito fidedignos. O que significa isso? Parece uma cena real, sabe? Não é um quadrinho que dá pra ver que não é uma pessoa real. Eles tentam se aproximar da própria fotografia com o desenho deles. Bem, e vamos ver aqui, ó. Percebam que na Liberdade Guiando o Povo, a essência do quadro é uma mulher de seios desnudos com um rifle e a bandeira da França guiando o povo para derrubar a Bastilha. Essa é a história do quadro. Agora, quebradores de pedra, eles estão quebrando pedras, fazendo a sua labuta, né? Que é uma labuta muito mal remunerada nessa época, né? Até hoje seria se não fosse mecanizado e que demanda muito trabalho. Então, vejam a diferença. Enquanto aqui existe uma puta de uma idealização de uma mulher de seios desnudos, levando o povo à vitória na guerra, lembrando também que ela tá sem nenhum arranhão na porra de uma guerra, né? De seios desnudos, levando o povo a vencer uma guerra. Isso aqui é um grito pela liberdade, é uma idealização, é uma representação. Agora, aqui, os quebradores de pedra é uma descrição. Não tem idealização nenhuma, são duas pessoas quebrando pedra para ganhar o seu sustento. Literalmente isso. Agora, outra diferença muito grande é que enquanto existe essa paixão da liberdade ganhando o povo, que eu apontei aqui a arma para falar da guerra e de ganhar a liberdade e de, sabe, de idealizar todo aquele processo que estava acontecendo,
Os Quebradores de Pedra, de Gustave Colbert, ele mostra as faces mais vis e reais da sociedade. Então percebam que nas costas desse trabalhador a roupa dele está rasgada, assim como o colete desse trabalhador. Então, ele não está idealizando. Não existe uma idealização, existe sim uma representação da realidade e de todas as suas faces vis. Não é mais uma representatividade, metáforas, não é mais uma idealização, não é mais um fulgor de liberdade, nem nada. É outra vibe, sabe? Eles querem discutir as mazelas, não idealizar o processo que estava acontecendo. Na verdade, aqui existe uma grande idealização e aqui existe uma grande crítica. Bem, o Gustave Colbert, mais importante do que só um autor realista, ele foi o principal pintor realista francês. E também foi um dos, na verdade, ele foi o criador da história toda, porque em 1850 e 53 ele escandalizou os franceses com as suas obras por ser realista demais, porque ele imitava a vida e não idealizava, então ele dava a realidade nua e crua. E por isso ele foi recusado em diversas exposições. E por isso ele criou a própria exposição, que ele chamou de O Realismo, e por isso ganhou, né, o nome de realismo à escola literária e à escola artística, tá bem? Mas como que isso chegou na literatura? Bem, o primeiro o primeiro livro realista foi Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ele foi publicado em 1857 e ele foi uma descrição impiedosa da vida de uma mulher burguesa que foi destruída pelos seus sonhos e idealizações românticas. Então ela idealizava tudo, ela tinha sonhos, ela queria ser imensa, ela queria ganhar tudo e por isso a vida dela foi por água abaixo. Essa é a história do livro, exatamente como uma crítica à visão de mundo romântica. Outra obra muito importante foi publicada 10 anos depois por Émile Zola, chamou, né, Thérèse Raquin, que deu início a outra vertente do realismo, que é o naturalismo, que é uma vertente mais radical de tudo que estava acontecendo. Mas a gente vai falar melhor disso na próxima videoaula, tá bem? Aqui eu queria deixar esse slide para explicar o que estava acontecendo no pensamento dos artistas da época. Bem, esse foi o momento em que a ciência, a razão e o progresso superaram o idealismo. E para isso eles tiveram que ser influenciados por muitas vertentes de pensamento que eu vou explicar agora nesse slide. A primeira vertente é o positivismo de Auguste Comte. Ele diz que a sociedade anda invariavelmente na direção do progresso e que o progresso só se dá às custas de valorizar a ciência e abandonar cada vez mais a teologia, a metafísica e tudo mais. Beleza. Outro ponto é o evolucionismo de Darwin. Pô, mas por que? Alguém está escrevendo algum artigo científico aqui? Não. Porque o evolucionismo de Darwin, ele dá na nossa cara de que a gente não é um ser supremo em relação aos outros mamíferos. Muito pelo contrário, a gente tem um ancestral comum. Então isso torna a gente muito mais próximo do que distante dos animais selvagens que têm todas aquelas vilezas do mundo animal. Quem toma muito isso são os naturalistas, em Émile Zola e a Luiz de Azevedo no Brasil, porque eles usam disso para animalizar os personagens, tá bem? Ele fala das pessoas como se elas fossem porcos que comiam na lama, sabe? Como se fossem cachorros porque se cheiravam e esse tipo de coisa. Então, a literatura pegou o evolucionismo para aproximar a gente dos comportamentos animais. O determinismo, que via como determinante, né, do desempenho e da qualidade de vida e da evolução econômica de uma pessoa, a sua herança genética,
o seu meio social e o seu momento histórico. Esse daqui é bem característico dos dois, tá? Do realismo e do naturalismo, só que no Brasil o Curtiço é assim o ápice do determinismo, tá bem? Depois a gente vai ver um pouquinho melhor de Curtiço e eu explico por quê. O experimentalismo foi nessa época que Claude Bernard deu o pontapé inicial da medicina baseada em evidência, que é importantíssimo até hoje. Inclusive na faculdade eu já estudei Claude Bernard, porque ele falou que a gente só pode aceitar algo como uma verdade que é questionável a partir do momento que a gente extensivamente testou isso e que isso não deu errado. Então, tudo que a gente vê de ciência hoje foi reafirmado por Claude Bernard. Ele não criou o método científico, foi Galileu Galilei. Mas ele reafirmou isso no momento em que a ciência estava tomando corpo novamente. Então, foi importante. Arthur Schopenhauer com o pessimismo, que assim, eu não vou explicar toda a filosofia de Arthur Schopenhauer, mas o resumo é que o ser humano é uma merda, que a gente é miserável, que a gente é vil, que a gente é mal, que a essência da nossa existência é o próprio sofrimento, enfim. As leis de Mendel, assim, elas não trouxeram um conceito exatamente, mas elas valorizaram a ciência à medida de que a gente conseguiu explicar algo muito complexo com leis matemáticas. Então a gente se sentiu, né, a intelectualidade da época se sentiu capaz de entender coisas muito complexas quando soube da genialidade das leis de Mendel. E por fim, os fundamentos socialistas, que do meio do século XIX, que foi quando começou, né, o realismo, se tornaram muito fortes e apresentavam como saídas revolucionárias aos problemas que a nova sociedade impunha. Bem, e essa nova civilização industrial, ela, com todas essas influências, obrigou a criação de uma nova escola. Essa escola realista, naturalista, tinha como as principais bases o empirismo, a crítica ao cristianismo, que a gente pode chamar também de anticlericalismo, tá? São quase sinônimos, na verdade. E bem, aqui tem algo importante para a gente entender onde está o realismo no plano político. Porque eles eram essencialmente republicanos. Lembrando que nessa época estavam se tornando repúblicas os países europeus e também os americanos, né, com exceção dos Estados Unidos, que já era uma república. Claro, nem todos os países se tornaram republicanos também, né, a Inglaterra não é até hoje. E alguns outros, que não eram raros, eram declaradamente socialistas. No Brasil, nenhum deles se declarou socialista, todos eles eram republicanos, tá? E todos eles se inspiraram nas respostas científicas e deterministas para a interpretação histórica. Então, eles também tinham como características ser contra a monarquia, ser contra a futilidade dos burgueses, inclusive Machado de Assis adora essa crítica, e ser anticlericais, ser contra a igreja, enfim. Enfim, o resumo de tudo isso é que os realistas eles tentavam ser exatamente o oposto dos românticos. Essa é a história dos realistas. Na próxima videoaula eu vou mandar para vocês explicando a diferença do realismo e do naturalismo, tá bem? Um abraço, gente.